Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E não deu pra postar vídeo essa semana, né? Que coisa, mas eu não vou sumir. E tem um vídeo que eu já queria fazer, acho que provavelmente não vai acabar sendo esse, que é. Eu queria falar um pouco sobre gratidão. Eu não sei quanto tempo eu consigo falar sobre isso sem ser repetitiva. Enfim, tô no novo cenário, vocês viram? Não me mudei nem nada, tá? Só não tô em casa. Enfim, eu não sei como eu começo, mas acho que eu tive uma fase, acho que vou começar do começo, né? Sobre você ser grato, sabe? E eu acho que os meus vídeos já mostram um pouco disso, principalmente os mais recentes, que eu tenho feito conteúdo mais reflexivo, que você para e pensa, né, um pouco mais. Enfim, voltando lá pro começo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui grata, mas eu não me sentia grata, sabe? Eu fui criada na igreja e na igreja a gente é ensinado, né, sempre tá agradecendo a Deus e tudo. Então, eu sempre fui ensinada a agradecer, mas eu acho que eu nunca me senti grata de verdade, sabe? Sentir gratidão de verdade, eu nunca, sei lá, nunca senti isso. Então eu agradecia nas minhas orações, por exemplo, sempre agradeci por ter refeição em casa, ou por ter uma cama, mas eu não senti aquilo dentro de mim, sabe? Eu acho que a gratidão, quando você sente, quando ela é sentida, eu acredito que ela muda a sua vida, tá? E aí eu vou entrar aqui em questões de crenças minhas que eu vou colocar aqui, que ninguém é obrigado a concordar, mas sei lá, é uma conversa, né? De mim para vocês. Então, sei lá, eu vou colocar aqui as coisas que eu penso sobre esse assunto. Eu sempre cresci assim, eu nunca senti gratidão, mas eu acho que no fundo eu sempre fui uma pessoa muito grata mesmo, é, porque, por exemplo, eu agradecia, mesmo quando eu não sentia. E aí, de alguma forma, chegou um momento na minha vida, né, que eu eu passei por um relacionamento, né? E esse relacionamento, ele entrou numa fase muito difícil. Na verdade, a gente estava sendo segurado por aparelhos, né? Chegou numa fase muito difícil que prejudicou a minha saúde mental. E eu precisei sair porque eu já estava adoecendo. Na verdade, eu acho que eu já estava doente. E entrei num poço sem fundo, que eu não via mais esperanças, eu não conseguia sair. E eu não via mais esperança, assim, pra minha vida, sabe? Eu tava num buraco que eu não conseguia sair. Talvez um dia eu fale sobre isso, mas eu acho uma disposição falar sobre isso agora e jogar isso na internet, enfim, sei lá. Mas por incrível que pareça, nesse momento que eu tinha tudo pra ser o pior momento da minha vida, e foi o pior momento da minha vida, mas por alguma razão eu ainda me sentia grata, sabe? E isso muda tanto. A gratidão não muda a vida. A gratidão não muda a sua vida. Eu já queria falar sobre isso. Já queria gravar vídeo sobre isso, mas eu não tenho roteiro e dá pra perceber porque eu começo a falar as coisas e eu não. Eu fico prolixa nelas. Mas enfim, eu estava nesse relacionamento. E acho que por ser um momento que eu me senti sozinha, e toda vez que eu me sinto sozinha, eu começo a me aproximar de Deus, por estar próxima dele e sentir que ele estava cuidando da minha vida de alguma forma que eu não entendia, e ele estava mesmo, porque a minha história com esse relacionamento, com a minha saída, é, não foi obra de outra pessoa, e aqui eu repito, eu vou trazer minhas crenças para esse vídeo, então eu acredito em Deus, e eu acredito que ele me tirou daquele lugar ruim que eu estava,
Mas mesmo quando eu estava lá, eu ainda conseguia ser grata. E uma coisa que eu percebi, que eu achei muito legal, é que a gratidão. Eu sempre achei que felicidade e tristeza fossem coisas opostas, né? Que o oposto da tristeza fosse a felicidade ou vice-versa. Mas a gente é tão complexo, a gente consegue sentir tantos sentimentos ao mesmo tempo que eu sentia, sei lá, medo e insegurança de sair, né, do relacionamento e voltar para casa, eu também, não sei, ficava em dúvida. Ou você, vamos supor, tem uma situação que você sente raiva e você sente medo ao mesmo tempo. Ou você fica, por exemplo, como ontem um tempo, você por uma situação que eu senti raiva, mas depois eu senti não é tristeza a palavra, é frustração. Raiva e um pouquinho de frustração. Então, a gente, como humanos complexos, a gente sente mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu acho interessante que quando você sente gratidão, você não sente tristeza, sabe? Barulhos enquanto eu gravo meus vídeos. Enfim, quando você sente gratidão, quando eu senti a gratidão mesmo estando naquela relação horrível, que não era mais pra mim estar, eu ainda assim conseguia me sentir grata. Eu acho que isso mudou a minha vida, né? Claro, Deus mudou a minha vida, mas a forma que eu enxerguei a vida ali, ela foi diferente, eu acho que isso mudou a minha vida. E a partir daqueles anos, né, que já fazem muitos anos, eu passei a me sentir grata pela vida que eu tenho, pela pessoa que eu sou, né, por tudo que eu tenho, e eu sei que eu tenho privilégios em algumas coisas e em outras não, pra ser bem sincera. Sei lá, enfim, ser grata mudou a minha vida. E eu sei que é muito difícil para quem vê de fora, só que tá passando por uma situação muito foda, muito difícil. Eu daqui, do alto da minha vida feliz agora, chegar e falar, seja grata, sabe? Parece que é hipocrisia, parece que eu não sei o que é passar por uma situação difícil, sabe? Mas eu já passei por algumas coisas, né? E eu sei que é difícil. Mas uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês era isso, agradece, mesmo que você não sinta gratidão, mas você agradecendo todos os dias, você passa a se sentir grato. E aqui entra crenças que eu falei nisso, de acreditar em Deus. Eu também acredito que quando você agradece, quando você é grato, além da sua vida se tornar mais leve, porque você não vê a sua vida como um fardo, você atrai coisas boas, sabe? Também acredito que quando você é muito de reclamar das coisas, você acaba notando com mais frequência coisas ruins que acontecem. E isso eu acho que já não é nenhuma crença minha, já é um fato. Por exemplo, eu percebi que o lugar que eu morava tinha, é uma coisa bem nada a ver, mas tinha pessoas que usavam sempre o mesmo estilo de calça. E era uma calça que eu queria comprar. E eu percebi que eu notava, em todas as pessoas, a maioria, o mesmo modelo de calça. E eu ficava, caramba, todo mundo usa a mesma calça. Fiquei pensativa. E aí comecei a me ocupar um pouco mais, parei de pensar na calça que eu queria comprar. E um dia eu percebi que eu não notava mais que as pessoas estavam usando, não fazia mais, não era automático notar isso. E eu só percebi que quando eu não estava mais focada naquilo, as situações à minha volta que envolviam aquilo não eram mais tão visíveis, sabe? Então, eu acredito que com a gratidão é mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho diferente, né? Porque você acaba, quando você agradece pelas coisas que você tem, você começa a sentir de verdade gratidão pelas coisas que você tem. E hoje eu agradeço por tanta coisa boba que eu tenho, que eu acho que talvez para a maioria das pessoas seja bobo, porque é o comum para todo mundo, é o comum para todo mundo. Eu boto grandes aspas aqui, tá? Porque eu sei que não é comum para todo mundo, por exemplo, ter uma casa para morar, ou ter saúde, conseguir
sei lá, se locomover, ter um trabalho, ter, é, sei lá, um celular, tô gravando no celular, olhando pra câmera, ou ter uma bijuteria, sabe? Eu sei que não é comum para todo mundo, mas é uma coisa que boa parte das pessoas tem, sabe? Boa parte das pessoas tem duas pernas e conseguem caminhar por aí, conseguem correr, né? Muita gente, assim, muita gente tá viva aí, tá respirando, sabe? Tem saúde e tem comida todos os dias em casa, tem um teto sobre a sua cabeça, tem uma cama para dormir e, sei lá, eu passei a ser grata pelas pequenas coisas, sabe? Que eu tenho à minha volta, como meu livro que eu ganhei da minha amiga e que eu esqueci de mostrar a vocês. Muito obrigada, Camila. Eu estou vendo. E eu só passei a ser grata e eu sinto que minha vida mudou primeiramente porque Deus foi misericordioso comigo de uma forma que eu não conseguiria explicar. E segundo, pela minha coragem que eu tirei não sei de onde para conseguir sair. E porque eu sinto que a vida que eu tenho hoje é fruto de uma gratidão que eu senti lá no passado, 5 anos atrás, quando eu estava afundando no fundo do poço, eu só pedi a Deus para conseguir sair da situação que eu estava e ter uma vida normal, sabe? Ter uma vida boa. Ter uma vida boa, eu tenho uma vida boa, sabe? Eu não tenho uma vida extraordinária, eu não tenho uma vida que eu viajo todos os meses. Tem meses que eu não vejo a minha família. E eu ainda tenho uma vida muito boa. E dá vontade de chorar falando isso. Porque eu realmente sinto gratidão, sabe, pelas coisas que eu tenho. Eu acho que isso começou lá no passado. Começou com o Camille de. Quantos anos eu tinha, meu Deus? Há 5 anos. Eu tinha 20, eu acho. Começou com o Camille de 20 anos, chorando na porta de casa, sentada pensando numa tarde, né? E pensando como queria que a vida dela fosse diferente, mas como ela ainda era grata pelas coisas que ela tinha, pela casa que ela morava, que não era dela, e ainda não mora numa casa própria, mas ser o menor, a menor das minhas preocupações. E, sei lá, começou lá, sabe? Começou quando eu chorava e orava a Deus, e mesmo assim eu agradecia a Ele, né? Pela vida que eu tinha, por ter poder de escolha, escolher se eu seguiria naquele lugar ou se eu mudaria, né? Tanta gente não consegue escolher, tanta gente está presa a relacionamentos por tantas circunstâncias e questões que eu não consigo nem falar, então, enfim. Mas é isso, eu queria conversar com vocês. Eu acho que eu me estendi demais, demais como sempre. Se me deixar falar, eu falo aqui até o outro dia. E assim, eu sei que é muito difícil, gente, de verdade, chegar aqui e falar, seja grato. Anime-se, você vai, sei lá, pegar um transporte lotado e trabalhar o dia inteiro e, sei lá, folgar uma vez na semana e limpar a casa, sabe? Eu sei que é muito difícil eu chegar aqui e falar isso pra vocês, como se a vida fosse boa o tempo todo, sabe? Como se não tivesse momentos difíceis. Mas eu sei que tem, né? E eu acho que o que eu quero trazer um pouquinho para o meu canal, e o que eu quero passar para vocês, o que eu quero melhorar ainda mais na minha vida, que eu já sou assim, mas eu quero, né, sempre melhorar, isso. É você tá passando por um momento difícil, mas você agradecer pelas coisas boas que você ainda tem naquele momento difícil, sabe? Por exemplo, eu tinha um relacionamento ruim, mas eu ainda tinha um teto sobre a minha cabeça. Eu ainda tinha o que comer todos os dias, eu ainda tinha os meus amigos para ouvir eu falando da minha tristeza. Eu sei que tem gente que não tem essas coisas. E eu acho que o legal é você focar nas coisas pequenas que você tem, sabe? É você agradecer por elas, mesmo que você não se sinta grato por elas, mesmo que seja completamente irrelevante, você agradeça ali da boca para fora. Mas eu acho que a gente, como humano, tem um costume muito
feio, muito antigo e muito natural também, eu acho. De agradecer as coisas só quando a gente perde, sabe? De dar valor quando a gente perde. E, enfim, eu, por exemplo, trazer um exemplo agora, muito recente. Eu tenho um fone de ouvido que eu coloco e ele é muito sensível, então qualquer coisa que eu me mexo, ou até se me mexer, ele para a música. E aí eu fico apertando ele no ouvido, uma coisadinha, aí ele volta. Aí ele para sozinho de novo. Aí eu tenho que apertar de novo. E eu fico assim, ó, entendendo? Porque eu sou muito paciente, eu insisto bastante nas coisas. E ele não volta. E estava me irritando muito. E eu vinha pensando, eu acho que isso foi na sexta. Não lembro se foi na sexta. Eu vinha pensando, puxa, vou comprar outro fone. Esse aqui não dá. No sábado, foi no sábado, vinha pensando, esse aqui não dá, não tem como. E aí o que aconteceu? Perdi o fone. Agora eu vou ser obrigada a comprar outro. E hoje eu precisei pegar transporte sem usar o meu fone. E é horrível. Eu fiquei, poxa, como eu queria um fone ruim, quebradiço, que vivia parando, mas que tava me servindo muito, sabe? E eu acho que a gente tem muito disso, de estar sempre esperando perder as coisas pra ver que tinha alguma coisa boa, sabe? Enfim, isso. O ponto é mais ou menos esse. E isso acho que junta um pouco com a situação que eu falei das calças, não sei se ficou claro. O que eu queria trazer é que quando você foca muito numa coisa, você nota ela mais ao seu redor, sabe? Quando você foca que você tem trabalho, casa, comida, amigos, saúde, segurança, Brasil, né? Mas assim, tem segurança. Quando você nota essas coisas, a sua vida fica mais leve, sabe? Sua vida não é um fardo, sabe? Viver não se torna um fardo. Quando você é grato pela sua existência, é, viver não é um fardo, sabe? E eu acredito que acho que todo mundo tem alguma coisa pra ser grato, pelo menos mim, sabe? Só um, assim, ó. Só um. Não vou dizer que todo mundo tem mil coisas. Tem vidas que são difíceis, mas enfim. E eu quero trazer outro ponto aqui, tá? Só para finalizar. Não estou falando de pessoas que têm doenças psicológicas, que estão em sofrimento mental profundo, né? Não estou dizendo para essas pessoas, vai lá, seja grata, sabe? Eu sei que é difícil, que envolve muitas questões, mas para as pessoas que podem e que conseguem, comece a agradecer, sabe? As coisas que você tem, porque quando você vive sem enxergar a sua vida como um grande fardo, aí você vive de verdade, entendeu? Aí você passa a viver. Viver é muito gostoso. Viver é muito bom, sabe? Só tem uma vida, só tem uma. Talvez duas, talvez sete. Tô brincando. Mas, enfim, viver é muito gostoso. É isso. Eu não sei se ficou claro. Não tem uma linha assim de raciocínio, talvez traçada de um jeito que um roteiro faria, por exemplo. Não escrevi nada. Cheguei aqui, joguei um monte de coisa e vou embora. Mas eu volto, eu sempre volto. Não sei se esse vídeo saiu como eu queria, porque eu queria que fosse uma coisa que tocasse assim de verdade, sabe? Que vocês parassem pra pensar de verdade. Eu queria que vocês parassem pra pensar sobre isso, sobre não levar a vida como se ela fosse um fardo horrível, como se você estivesse sendo obrigada a viver. É muito pesado, sabe? É muito pesado levar a vida desse jeito. Você só tem uma. Você já tá aqui, sabe? Faz isso valer a pena de algum jeito. E eu tô fazendo. Sempre que eu posso, eu estou aproveitando a minha vida assim, o máximo que eu posso. Porque, né, sei lá, um dia acaba. É a única certeza que a gente tem, né? Um dia isso tudo acaba. E acho que eu ainda vou trazer um vídeo sobre isso. Eu só tô enrolando um pouco, porque eu fico muito reflexiva quando eu falo dessas coisas sobre velhice, sobre como o tempo está passando rápido, né? Sobre a vida no geral, enfim. Sempre fico muito reflexiva. E no meu aniversário agora, em janeiro, né?
A semana do meu aniversário foi uma semana que eu passei muito reflexiva. Eu escrevi um roteiro para gravar um vídeo. Eu gravei para fazer estilo daqueles vlogcasts que eu fazia, só que eu não tive tempo ainda de editar, né? Então, talvez seja essa semana, ou não, mas enfim, eu acho que já falei demais. Amo vocês, do fundo do meu coração, do meu coraçãozinho. É isso. Eu amo vocês e espero que vocês passem a agradecer mais. Começa pelas pequenas coisas, sabe? Porque o que eu colho hoje, o que eu tenho hoje, é fruto de uma gratidão que veio de muito tempo, sabe? Enfim, tchau. Até a próxima conversinha. Beijinhos.